Papai do Céu colocou um tema no meu coração e eu acredito que esse tema, ele é muito pertinente. Ele é para esse momento. E o tema é recomeço. Por que recomeço? Há quanto tempo nós estamos aí? Tem um mês, né, que nós estamos parados aqui no nosso projeto. Um mês que a gente ficou aí, eu tive que trabalhar muito. E também pelo motivo político aí eu não gosto de envolver muito. A gente deu essa parada. Mas hoje nós estamos recomeçando. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de alguns filmes que eu assisti, norte-americano principalmente. Brasileiro também tem, mas os norte-americanos, eles gostam muito de fazer esses filmes em que o cara fica num presídio de segurança máxima e ele passa alguns anos ali enjaulado, vendo o sol nascer quadrado, comendo o pão que o diabo amassou, literalmente, sofrendo, pessoas ali naquele lugar sofrendo, mas existe aquele momento em que o advogado dele falou, ó, saiu, você agora vai ser solto, você agora está livre. E a gente, como é que a gente lembra desses filmes? Aquele portão imenso de ferro, né? Aí sendo aberto aquele pequenininho e o cara saindo de lá. E sempre tem o quê? Um opalão preto, né? Um cara esperando ele lá, num Opala preto. Meu irmão, vem cá! E ele vai lá, até o Opala, e ele olha pro cara, o cara fala, pô, meu amigo, tá saindo hoje? Tá um desemprego terrível no nosso país, mas você já tá empregado. Eu já tenho um negocinho pra você. Ó, e você não vai trabalhar muito não. É um serviço mole. É um serviço fácil. E o cara, ele fica com aquele, poxa, vai ter esse negócio. É só você entrar aí numa mansão lá em Beverly Hills, né? E você pegar algumas joias. É negócio fácil. E o cara já tá empregado. Mas ele tem a opção de chegar e falar o quê? Opa, pô, eu fiquei 20 anos da minha vida nesse presídio. Ele tem a opção de falar, você não me leva a mal, mas eu não quero. E vocês devem estar lembrando de alguns filmes, que teve um até que o cara, ele teve que roubar, porque o cara prendeu o irmão dele. Ele teve que roubar alguns carros, por quê? Para que o irmão dele não fosse morto. Ele tinha saído recentemente do presídio. Mas existe a escolha. E o tema que Deus colocou no meu coração essa noite é sobre recomeço. Todos nós temos uma chance de recomeço, de recomeçar. Aí o Papai do Céu me lembrou de uma pessoa, de um personagem bíblico. E eu recentemente, eu creio que o Mateus estava aí, quando a gente falou sobre Jeremias. É um pouquinho parecido, mas não é Jeremias não. Aí você pode, o brother já falou sobre esse personagem. Não é ele. O nome é Neemias. Lembra? Não é Jeremias, é Neemias. Quem foi Neemias? Tem algumas coisas aqui que eu escrevi, mas graças a Deus o Espírito Santo já está me lembrando. Neemias provavelmente, eu não estou dando certeza porque a gente lê alguns livros de história paralela. Ele tinha um pai dele. Eu vou ler o texto bíblico pra gente... Usa o microfone para cada filmar. Isso, esqueci. Usa o microfone para Papai do Céu, eu vou ter que começar tudo de novo. Eu esqueci do microfone. Meu Deus. Oi.
Eu esqueci do microfone, tá vendo? A coisa ao vivo é dessa maneira. Acontece isso. Mas vamos ler o texto de Neemias, capítulo de número 1. Eu gostaria que você ficasse, Pedrão, atento. Ele já está atento. A gente percebe, Mateus também, eu gosto de ver esse olhar com você. Seu Antônio também. Eu gosto de ver esse olhar louco, sabe? Aquele olhar da pessoa que está comendo a palavra de Deus, que a palavra de Deus está penetrando, sabe? Quem está pregando aqui percebe isso. E a gente também percebe quando a pessoa não está, né? E eu estou percebendo nesse momento, isso é muito gostoso, cara. Essa palavra aqui, ela está sendo boa para a tua vida, para a vida de vocês, para a minha vida também. Tá, vou ler o texto da palavra de Deus. Neemias, livro de Neemias. A história de Neemias. Versículo de número 1. Palavra de Neemias, filho de Acalias. Então Neemias, ele teve um pai que foi conhecido, Acalias. Então a gente percebe que Neemias, ele tinha uma certa relevância. Ou seja, ele era uma pessoa prestigiada. Só que a situação de Neemias, nós vamos ver com a história, Neemias ele não estava também numa situação tão boa assim. Vamos continuar lendo o texto. Versículo de número 1 ainda, na parte B, né? No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. Eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram no cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Senhor dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedece aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos à oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos, eu os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei, eu os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo,
tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Amém, Jesus. Fazer com que hoje este teu servo seja bem sucedido, conhecendo-lhe a benevolência deste homem. Quem foi Neemias? Provavelmente Neemias, ele nasceu no cativeiro. Lembra que a gente andou falando sobre Jeremias, que foi quando houve as profecias do cativeiro e o rei não aceitou as profecias de Jeremias, mas de fato o povo foi levado para o cativeiro. Só que, com certeza, provavelmente Neemias, ele nasceu no cativeiro. E uma coisa provável também é que Neemias foi um eunuco. Você sabe o que era um eunuco? Um eunuco era uma pessoa que ele cuidava da mulher do rei, ou ele tinha alguma incumbência com a mulher do rei. Provável. Existe uma controvérsia, tem alguns teólogos que eles dizem que ele não foi um eunuco, só foi um copeiro do rei. Mas vamos dizer, uma suposição, que de fato ele fosse um eunuco. Eunuco, o cara era crastado. Meu irmão, foi tirado a parte que o homem gosta, porque um dia ele vai casar, e foi tirado aquilo, ele foi castrado, ou foi esmagado. Então eu sei que é um negócio meio pesado de estar falando, mas isso está inserido na Bíblia. E Neemias, ele provavelmente, vamos dizer, se ele tivesse sido, tu já imaginou? O cara ter que viver constantemente, é lógico, ele não tinha mais o prazer lá pelo sexo oposto, mas podia até, como Jesus falou, existem eunucos que foram feitos por homens. É desta maneira, o cara que foi feito por homens para tomar conta de harém. Então você não pensa que o rei ia chegar e ia colocar um cara lá, o cara tinha 300 mulheres, e ele ia colocar um garanhão igual o Mateus, aí vai lá, ó, agora tu vai tomar conta desse harém aí, você é o cara, vou colocar esse cara aí. Ele ia ter que dar um jeito para que você não, uma suposição, não tocasse na mulher do rei. E era feito. Conseguiram entender o que é um eunuco? Então é dessa maneira. Só que ele, naquele momento, quando chegou um irmão dele lá, ele falou, ele começou a perguntar: vem cá, o que está acontecendo lá em Israel? Qual foi o tema da mensagem? Recomeço. Lembra quando a gente falou daquela porta aberta do presídio e uma pessoa lá chega e chama o cara para cometer coisas que ele não ia ficar, de repente não ia ficar mais só 20 anos, ia ficar mais 40, ou lá nos Estados Unidos podia ter até morto, porque lá tem pena de morte dependendo do crime que ele cometesse. Tu lembra disso? Neemias, ele era um camarada que ele estava exilado. Ele nasceu de repente no exílio ali da Babilônia. Mas ele, olha bem, a situação, olha a situação de Neemias, E ele ainda servia, ele era o copeiro do rei. Eu falei alguma coisa de um homem que era um copeiro de rei. O que o copeiro faz? Ele serve o vinho. Então eu chego aqui, ó, eu sou o copeiro do rei, Mateus é o rei. Mas você vai poder entrar nesse chá tranquilo? Então o Mateus é o rei. E eu chego pro rei, ó, eu vou levar o meu vinho. Pô, aí, ó, aqui, ó, tô levando o vinho. Só que, aqui, rei, não vou falar assim, senão eu já sou morto. Eu antes do rei provar o vinho, eu pego e, ó, provo o vinho. E se de repente tiver com veneno,
eu vou morrer e não o rei. Que viva o Aí rei. o rei vai ficar lá, opa! Então tem que ser uma pessoa muito fiel, uma pessoa muito dedicada, uma pessoa que não seja traidor. Porque aconteceu muitos casos de reis que morreram porque o copeiro dele ficou comunado lá com outro cara que queria ser um oficial, que Nos queria ser filmes, né? A gente vê muito isso nos a filmes. gente vê muito isso. Aí o cara, o copeiro... De Roma, né? Mas- A gente vê muito isso. Neemias, ele era muito fiel ao rei. E nessa situação, olha bem, e nessa situação Neemias, ele começou a ver que o povo de Israel estava passando problemas. E chegou o irmão dele, mais alguns israelitas, ele pergunta o seguinte: vem cá, como é que está o povo lá de Israel? Como é que está o pessoal que sobreviveu ao cativeiro? Aí o irmão falou: ó, a situação tá difícil, tá uma crise, é uma crise ferrenha, é uma crise terrível, tá numa crise ruim mesmo. Quem ficou vivo tá passando fome. O pessoal de Israel que ficou vivo tá passando fome. Muitos morreram. O negócio não tá fácil. Foi o relatório do irmão dele para Neemias. Aí o que aconteceu? Vamos ver aqui na frente, depois que... E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província passando por grande sofrimento e humilhação. Ainda fala de humilhação aqui. Grande sofrimento e humilhação. Vamos falar sério. A gente que é pobre, tá? Falando de mim lá na minha esquecida, a gente passa por muitas humilhações pra gente conseguir o pão de cada dia. Tá conseguindo entender isso? Uma vez eu fiz uma citação: a gente tem que engolir muito sapo para a gente continuar no mercado de trabalho. Nós que somos pobres, tá? Nós precisamos engolir muito sapo para a gente estar no mercado de trabalho. Então, pensa bem nesse princípio: engolindo sapo para você conseguir estar no mercado de trabalho. Passando sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado. Estava derrubado, estava arrasado. E suas portas foram destruídas pelo fogo. As portas de Jerusalém haviam sido destruídas pelo fogo. E nessa primeira parte, porque eu vou fazer uma série sobre o livro de Neemias, que tem coisa que tá aqui, ó. Eu tô com vontade de ir lá para frente, para outros capítulos, mas eu tô me segurando para não ir para esses capítulos, porque eu quero falar desse primeiro capítulo agora, que também é tremendo. Que se você começar a perceber, tudo começou aqui, com ele fazendo a seguinte pergunta: o que está acontecendo com o meu povo? Eu não sei quais são os problemas que você passa, mas você tem que procurar saber esses problemas, sabe para quê? Para você conseguir resolver. Agora eu te pergunto: você consegue resolver problemas com a força do teu braço? Você consegue, Mateus, resolver problemas com a força do teu braço? Seu Antônio, esse bração forte aí, dá para resolver os problemas com a força dele? Não tem como. E Neemias, apesar de ser uma pessoa dotada de muita inteligência, problemas terríveis, como nós falamos, mas ele, sendo uma pessoa inteligente, ele colocou tudo na mão do forte verdadeiro. Ele não ficou com a força dele próprio. Tu pensa o quê? Brother aqui. Brother não é nada. A força, ela vem dele, ó. Ela vem de Jesus. E eu quero passar isso para você, meu amigo. Eu quero passar isso. A sua força
tem que vir de Jesus. Amém, Jesus. A tua força tem que vir do Deus homem. Enquanto teve aqui na terra Jesus Cristo, Deus que veio como homem, mas que ressuscitou, foi ao céu com o corpo transformado. A sua força não pode ser a sua força, mas ela tem que ser a força de Deus, porque aí você vai conseguir muitas coisas. E eu consigo ver esses princípios em alguns versículos aqui na frente. Quando ouvi essas coisas, olha só, Neemias, ó, confundo muito. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Você tem chorado por alguns problemas que você tem na sua vida. Você tem chorado por alguns problemas que você tem na sua vida. Mas eu não estou dizendo chorar de repente na frente de um pai, de uma... Não estou falando isso. Eu estou falando, você tem chorado na frente de Deus com as tuas dificuldades, com os teus problemas. Neemias, ele tinha problemas terríveis, mas ele chorou na frente de Deus. E a gente vê isso. Oh Deus, esse texto ele é muito rico, ele é muito tremendo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordioso com os que te amam. Meu irmão, hoje, Neemias precisava de um profeta para ir diante de Deus. Você, Pedro, você, Mateus, você, seu Antônio, eu aqui, Mônica, até as crianças, a gente tem livre acesso. O véu do templo, olha bem, o véu do templo ele foi rasgado de alto a baixo. Deus rasgou o véu do templo, sabe para quê? Para que você entre no Santo dos Santos, para que você entre na presença de Deus e chore, e se lamente, e derrame o seu coração diante de Deus, diante de qualquer problema que você tiver, diante de qualquer dificuldade que você tiver. Você precisa se derramar diante de mim, diante de Deus. Eu sei que você pode falar, vou lá no brother lá e vou dar uma choradinha lá no brother, vou conversar com ele. Tudo bem, a gente pode dar até um conselho, mas quem de fato vai resolver o seu problema, quem vai resolver a sua dificuldade é Deus. Então Jeremias ele fez isso. Ele viu que a solução dos problemas dele era em Deus. E foi o verso de número 4, né? Então eu disse: Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso. Eu gosto muito dessa expressão misericórdia. O nosso Deus, Pedro, ele é misericordioso. Tu sabe o que significa a palavra misericórdia? Mateus, sabe o que significa a palavra misericórdia? A palavra misericórdia é uma palavra muito... misericórdia. Então você já viu que vem de miséria, né? Deus, ele é misericordioso. Deus, ele olha para esse cabeludo aqui, todo atrapalhado muitas vezes, e ele fala assim: eu vou ter misericórdia dele, e ele tem misericórdia de mim. Ou seja, ele olha para a minha miséria, ele olha para o tanto que eu sou miserável. Tem pessoas que hoje em dia falam: você é só você é a cabeça, você é isso, só coloca. Não, gente, a gente também precisa da misericórdia de Deus. Nós, diante de Deus, nós somos miseráveis. Nós somos pessoas que dependemos de Deus, dependemos dos princípios de Deus na nossa vida. Isso é verdade, Jesus. Amém, Jesus. Então Deus, ele é misericordioso. Eu vou parar por aqui, mas confessa o teu pecado, confessa o teu pecado. Eu vou confessar o meu pecado. Hoje eu não posso mais confessar os seus pecados, tá? Porque o véu do templo ele foi aberto. E eu não sou um sacerdote aqui para tu chegar para mim e falar:
Não, você pode falar para Deus diretamente qual o teu pecado, confessar qual o teu erro de alvo, pecado. O teu alvo era acertar ali na mosca, tá? E você errou o alvo, você pum. Mas através de Jesus Cristo, Ele vai e Ele te cobre com o sangue dele. Amém. E Ele purifica os teus pecados. Amém, Jesus. Qualquer pecado que você cometer, Ele purifica os teus pecados. A palavra de Deus diz no Velho Testamento que Deus Ele joga os teus pecados no mais profundo do mar. Meu irmão, não dá para ir lá buscar, não. O local mais profundo do oceano é muita coisa. Não dá nem para os submarinos chegar até lá, bro. Amém. Chegar lá e não tem como. Então, Ele joga o teu pecado, essa expressão, no mais profundo mar, é porque não tem. Ele chega, Ele te perdoa. E tem um amigo meu que falou o seguinte, e é capaz ainda de ele colocar uma plaquinha lá, proibido pescar. Conseguiu entender essa? E ele ainda quer, então eu não sei. Coloca diante de Deus, joga diante de Deus. Ela até dormiu na presença de Deus, maravilha. A Mônica, filma isso, ó. Dormindo na presença do Papai do Céu, ó, que bonitinho. Isso aí. Lindo, só falta a Rafaela, maravilha. Então, ó, eu vou encerrar por aqui. Foi uma palavra pertinente, tá? Que eu senti no meu coração para o recomeço do nosso projeto, tá? Chame as pessoas para ouvirem a palavra de Deus, Amém, Jesus. tá? Porque a melhor coisa é a gente recomeçar com Deus. Amém, Jesus. Que você saia esta noite. O que você vai fazer com essa palavra? O que você vai fazer com essa palavra? O que você vai fazer com essa palavra? Você e eu vou fazer com essa palavra. O que nós vamos fazer com essa palavra? Vamos tentar colocar em prática. Amém, Jesus. Na hora da luta, na hora da guerra, a gente saber Amém. que a gente não vai para aquele Opala preto e aceitar aquele trabalho fácil. A gente vai lá pro lado do trabalho honesto e a gente vai ficar livre, leve e solto aqui nesse planeta. Amém. Conseguiu entender essa mensagem? Amém? Estou encerrando. Glória a Deus. Vou colocar algumas coisas. BR com vocês, Brother Radical, o pessoal que assiste o meu canal. Essa é mais uma mensagem que veio do coração de Deus pro meu coração. Amém, Jesus. Então, ó, coloca o joinha aí pra mim, tá? Coloca o joinha, bacana. Eu não costumo fazer isso não, mas agora eu vou estar gravando as mensagens e vou estar colocando aí no canal para você aí que me assiste. E lembra disso, Jesus é a solução para a tua vida, como Ele é para a minha vida e para de todos que estão aqui. Amém.